Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4, nós vamos ler do verso de número 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, verso número 1 em diante. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Até aqui, meus queridos, vamos orar, pedir a bênção e a direção de Deus, mais uma vez, para a mensagem dessa noite. Oremos. Senhor, nós te louvamos pela tua igreja, pelo teu povo aqui reunido, pela tua palavra que há de falar ao nosso coração, Senhor, não para a nossa glória, mas para a tua e somente a tua glória. Fala ao coração da tua igreja, Senhor, desperta a nossa alma, reaviva, Senhor, o teu povo, através, ó Deus, deste alimento espiritual, dessa experiência extraordinária que nosso Senhor Jesus teve ao ser tentado no deserto, possamos ser impactados, desafiados, ó Deus, a confiar, a depender e a enfrentar, Senhor, as tentações e provações dessa vida, com fé, com esperança, pois em Cristo nós já somos mais que vencedores. Perdoa-nos, ó Pai, tenha misericórdia de nós, abençoe o pregador, que ele seja um mero instrumento, um vaso de barro, para que toda honra e glória seja dada a Ti. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos então ao longo de 2 domingos, encerrando aqui o 3º domingo, lições preciosas que esse texto nos traz sobre a tentação de Jesus. Preciso lembrar que Jesus está aqui, meus queridos, cumprindo algo que, de uma profundidade, Ele como nosso representante, a Bíblia coloca Jesus como o novo Adão, um novo representante. Lembrando que aquele primeiro Adão, em circunstâncias até bem mais favoráveis, lembra que Adão e Eva, os nossos pais, os nossos representantes, eles estavam num jardim, eles tinham muitos frutos para comer, e eles foram tentados pelo diabo, e caíram, e junto com eles toda a humanidade. Deus então enviou o seu Filho, e para que nós pudéssemos ser salvos, Ele precisava trilhar este mesmo caminho, e foi provado, em uma circunstância bem mais difícil, em detalhes assim, como lá eles estavam no jardim, Jesus estava no deserto, vimos isso ao longo dos domingos passados. Lá eles tinham outras opções, tinham que comer, Jesus não. Jesus estava no deserto, não tinha nada, a Bíblia diz que ele teve fome, foi um momento de provação real. Lá havia companhia, um casal, um poderia fortalecer o outro. Aqui Jesus estava sozinho, no deserto, 40 dias e 40 noites. 40 noites, e ali Satanás, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus,
manda que essas pedras se transformem em pães. Há uma outra lição preciosa que nós vimos aqui. Então Jesus agora trilhando esse caminho para vencer Satanás por nós. Aqui o que estava em jogo, meus queridos, era o nosso destino eterno das nossas almas. Há um detalhe interessante aqui. Pouco antes, quando você volta, você tem o quê? O famoso batismo de Jesus. E o que foi que Deus falou para Jesus e que Satanás vai usar como um gancho para provar Jesus? Poucos versos antes, nós temos aquele testemunho maravilhoso em que Deus vai dizer: este é meu filho amado em quem me comprazo. Batismo de Jesus, o Espírito desce em forma de pomba, a voz que testemunha a todos: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E Satanás, justamente nesse ponto, ele vai desafiar Jesus na identidade que ele tinha como filho de Deus. E ele começa dizendo: se és filho de Deus. Não foi por acaso que ele usou essa frase. Ele havia acabado de ser identificado diante de toda a humanidade, o Filho de Deus, Jesus, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. O diabo vem: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Vimos então e reconhecemos que Satanás vai nos tentar em situações muito semelhantes. Ele vai nos provar nisso para nos desafiar quanto à nossa identidade como filho de Deus. Será que como filho de Deus nós vamos passar por esse mundo por momentos de dificuldade, por coisas que a gente não vai às vezes nem entender, por sofrimentos que a gente não compreende, porque isso pode acontecer na vida de um filho, e Satanás estará lá soprando nossos ouvidos: se é filho de Deus? E ali nosso Senhor Jesus responde usando a palavra de Deus. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A segunda tentação, há um elemento progressivo. Lembra? A primeira, Jesus é tentado no deserto. Depois a Bíblia diz que ele é levado, olha o que diz, olha, então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele já está no templo agora, na cidade, e ali ele é tentado mais uma vez. Satanás diz: olha, se és filho de Deus, então atire-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. A resposta de Jesus também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E nós paramos aqui. Foram duas tentações que têm uma ligação do deserto para o pináculo do templo, para a cidade. Agora, meus queridos, Satanás, duas investidas, Jesus resistiu às duas investidas de Satanás. Aqui nós vimos nos domingos passados que é o caminho mais fácil. Muitas vezes, meus queridos, nós temos diante de nós o caminho mais fácil. Satanás sempre apresenta para nós um atalho, em vez de seguirmos o caminho de Deus. Às vezes o caminho de Deus é longo, às vezes a vontade de Deus não é fácil, e Satanás aponta para nós um caminho mais fácil. Em vez de resistir, transforma a pedra em pão. Em todo o ministério de Jesus ele foi tentado, não foi só aqui. Quantas vezes Jesus não foi tentado a encontrar um outro meio, um outro caminho, outra forma de resolver aquele problema, de cumprir a sua missão? E por fim aqui, meus queridos, do deserto para a cidade, agora Satanás apresenta a ele, como diz o texto, os reinos do mundo, todos os reinos do mundo e a sua glória. Ele foi progressivamente colocando Jesus em uma situação, e agora ele, num monte muito alto, apresenta todos os reinos do mundo, e mais uma vez o caminho mais fácil. Jesus, na verdade, iria passar por aquela provação, e que viria em seguida, a gente sabe, ao longo do ministério de Jesus, até ele morrer na cruz. A Bíblia nos fala que ele iria nos resgatar, com a sua morte, com o seu sacrifício, ele iria resgatar para si, ele ia resgatar o reino que havia sido tomado, os seus filhos que haviam sido escravizados, e ali Satanás está oferecendo tudo isso, através de um caminho mais fácil. Para que passar por essa cruz? Para que passar por esse caminho difícil, tortuoso? Você é filho de Deus, e ele oferece um caminho: olha, eu vou dar tudo isso para você. Tudo que eu roubei, entre aspas, através de toda aquela saga espiritual que a gente sabe que quando a humanidade cai, Satanás parece ser o Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos.
É ele que, de certa forma, está dominando a humanidade, os reinos desse mundo. Claro que tudo isso debaixo da soberania de Deus, a gente sabe, mas há um aspecto que as pessoas estão sob a influência de Satanás. E Jesus iria resgatar isso através da cruz, morrendo e comprando com seu sangue o direito de ter de volta os filhos perdidos. Agora, Satanás está simplesmente oferecendo para ele o seguinte: você não precisa passar por nada disso. Eu vou mostrar um outro atalho aqui para você, um caminho mais fácil. Se você prostrado me adorar, tudo isso te darei. Os teólogos, quando estudam isso, dizem o seguinte: que Satanás tentou uma, duas, na terceira ele já chutou o balde, ele já meio que caiu a máscara. Pediu para o próprio Senhor, filho do Criador do universo, adorar Satanás. A gente sabe que Satanás quer ser adorado. Ele inveja a Deus, ele quer ter a adoração, e ele conquistou para si muitos adoradores. Todos aqueles que seguem a vontade de Satanás estão servindo a ele, estão fazendo a vontade dele. Então aqui, o que ele teria, meus queridos, ele teria o Filho de Deus como seu adorador. Uma proposta, como a gente diz, indecente. Agora escrachou de vez, ele chutou o balde. Tentou com pão, nem só de pão verá o homem. Lance-te daqui, já que você é filho de Deus, não tentará o Senhor teu Deus. Então vamos fazer o seguinte, olha, está aqui, ó, eu vou te dar tudo, vamos resolver, para fechar o negócio. Sabe aquela última jogada do vendedor, né? Que ele faz aquela proposta que você fala, não, vai ou racha agora. Se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Meus queridos, nós estamos e temos que reconhecer em uma batalha espiritual. O que Jesus está enfrentando aqui é uma batalha espiritual. Não é uma batalha espiritual, como muitas vezes nós vemos, em alguns contextos que a gente respeita, tá? Em que Satanás, ele está dominando um território, em que você precisa fazer um exorcismo, e aquelas coisas mirabolantes do inimigo. Meus queridos, o inimigo existe. A Bíblia é clara ao nos dizer que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades, contra as forças dominadoras desse mundo nos lugares celestiais. Há um reino do mal. E nós temos que entender que a Bíblia chama ele de nosso arqui-inimigo. O nosso maior inimigo é o inimigo espiritual. Ele está trabalhando, ele é astuto, ele é estratégico, ele não gasta cartucho à toa, ele sabe até onde ir. Tanto que se nós vemos as tentações de Jesus, depois de ele provar, ele viu que Jesus estava fortalecido no Senhor, buscando a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele se afasta, recua até o momento oportuno. Era um oportunista, um estrategista, um inimigo que conhece as nossas fraquezas, que sabe a hora certa de nos tentar, de nos provocar. Ele sabe como nos enredar. A Bíblia fala sobre o logismo, os sofismas desse mundo, que é lógica, é argumento, é ideia. Nós estamos numa luta espiritual, e é uma luta de ideias, de argumentos, de pensamentos, que Satanás lança para nos enredar. Ele nos incita. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Quem não está atento. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Satanás, ele estava atento, próximo de Jesus, olhando cada passo. Durante aqueles 40 dias, a Bíblia dá a entender que ele foi tentado ao longo dos 40 dias, mas essas 3 últimas tentações é como se fosse assim, representando tudo aquilo que Jesus passou. Nós estamos sim numa luta espiritual, e ele não vai descansar. O que nós dizemos assim, combinado não é caro. A gente não foi colocado nesse mundo sem sermos preparados, sem sermos orientados sobre isso. A Bíblia tem muita orientação sobre isso. O cristão não é aquele que vive com medo de Satanás. Satanás está aqui, Satanás está ali. Não, a gente sabe que existe uma luta muito mais dinâmica. A Bíblia fala sobre o quê? Falamos domingo passado, retrasado, né? A nossa luta é contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Há uma luta interior, desejo, a inclinação, a natureza humana, que é contra nós.
Deus disse isso desde lá do início, para os primeiros filhos que pisaram aqui na terra, quando ele fala para Caim, o desejo é contra ti, compete a ti dominar-te. Depois, meus queridos, é impressionante que existe, a Bíblia fala do curso desse mundo, há um sistema que se conecta com os nossos desejos, parece que quer nos dominar, nos envolver de uma forma extraordinária, profunda. A nossa luta é contra a carne, contra o mundo que constantemente trabalha contra nós. E finalmente a Bíblia fala que a nossa luta é contra o diabo. Existe uma luta espiritual. Essa tríplice guerra que nós enfrentamos, dentro de nós, ao redor de nós e espiritualmente sobre nós. Nós estamos cercados, meus irmãos. A luta é aqui dentro, é ao nosso redor e é sobre nós. Não tem como entrarmos num campo de batalha como esse, totalmente cercado, sem nos prepararmos, sem sabermos aonde está pisando. Meus irmãos, ele não está brincando. Nós temos passagens assim interessantes, por exemplo, quando ele pede para cirandar com Pedro. Você imagina um negócio desse? O diabo chegar para Jesus e falar assim: olha, eu quero cirandar com Pedro, eu quero ele agora. Ele escolhe um dia e uma hora para cirandar com a gente, para colocar a gente à prova, para lançar todas as armas contra nós, para pegar no nosso ponto fraco. Isso é real. E o que Jesus responde? Fala para Pedro: mas fica tranquilo, Pedro. Ele não vai dizer aqui assim, não, mas eu mandei Satanás correr e ele não vai te provar, ele não vai te cirandar. Ele falou assim: eu roguei por ti para que você não venha cair, não venha esmorecer, ser levado. Nós sabemos que nós estamos nessa luta, mas nós temos um general que é por nós. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós precisamos usar das armas. Quando Paulo fala na carta aos Efésios sobre a nossa batalha espiritual, ele vai dizer: as nossas armas não são carnais, são espirituais. Nossa luta não é carnal, então as nossas armas não são carnais. Aí que vem o negócio, irmão. Aí ele vai trazer toda aquela armadura de Deus. Para a gente fechar, não poderia falar sobre tentação, provação, lutar nessa batalha espiritual, sem falar da armadura de Deus, rapidamente. Nós temos uma armadura, gente. Deus não deixa a gente desprovido. Deus nos deu uma armadura completa. E a figura que Paulo vai usar é linda. Ele vai usar todos os elementos que um soldado romano usava para entrar numa batalha. Ele tinha o que? A couraça da justiça, o escudo, tinha a cinta que prendia a couraça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus. Nós temos todos os instrumentos necessários para vencer. Nós somos capacitados por Deus. A vitória é certa, mas não em nós. Não tem nada em nós que nos, vamos dizer assim, beneficia. Em nossa natureza não, pelo contrário. O inimigo só encontra brecha na gente. Você é humano, gente. Quantas vezes você está no seu limite para estourar? Vou te falar uma coisa. Você acha que você não vai aguentar? Você está no seu limite para estourar. É aí que o inimigo vai. Porque a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, nem deis lugar ao diabo. Está falando de ira. O inimigo sabe quando estou irado, quando estou para estourar, para fazer uma besteira. Sabe. Não deis lugar ao diabo. Olha que coisa profunda. A Bíblia chega a dizer assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, guardar raiva, ira, mágoa de um dia para o outro. Alimentar o nosso coração, que isso aí é um instrumento, o inimigo está lá atento. Então nós temos em nós pontos fracos que o inimigo vai trabalhar. E Deus nos deu instrumentos para a gente usar para se proteger. Já falei várias vezes sobre essa nossa luta espiritual. Às vezes são em coisas que a gente nem imagina. A gente nem imagina, gente. A Bíblia chega a falar sobre a vida sexual de um casal. Que Satanás está atento a esse negócio. Paulo vai escrever lá numa das suas cartas: não vos priveis um ao outro. Aí fala assim: exceto por um breve período de tempo, para vos dedicardes à oração, e depois vos ajuntar. Para quê? Para que Satanás não vos tente. Meu irmão, o diabo chega ao ponto de estar preocupado da vida sexual de um casal. Por quê? Porque sabe que é uma brecha, e não é. A sexualidade não é um problema no nosso mundo, quando não está de acordo com a
vontade e a palavra de Deus, com a bênção de Deus, é uma desgraça, é um estrago. O que era para ser uma bênção, é um estrago que o inimigo faz com isso aí. É por isso que ele está cirandando com esse negócio e fazendo um estrago nas famílias, numa coisa tão, que a gente fala assim, tão humana. Não vos priveis. Eu vou privar o cônjuge pode me privar, e eu ficar tentado, e Satanás usar isso, para poder me derrubar, para jogar um contra o outro, para destruir um casamento, porque ele destruindo um casamento, meu irmão, ele tem os filhos na mão, e ali ele tem a família na mão, e ele tendo várias famílias na mão, ele tem a igreja na mão. Coisa mais fácil que tem é você destruir uma igreja. Você vai começar minando, vai minando os casamentos, vai minando os relacionamentos, as famílias, os filhos. Quando menos você espera, a igreja. Uma frase que eu ouvi quando eu entrei na igreja de um ancião que eu aprendi muito com ele, seu João Rossetti. Quem lembra aqui do seu João Rossetti? Gente de sabedoria, gente de sabedoria. Eu era adolescente, comecei a namorar a filha dele, né? Aí eu ia para a casa dele. Aí, em vez de eu ficar lá com a filha dele, eu ia estudar a Bíblia com ele, né? Isso deu muito problema para mim, né? Então, terminou o relacionamento há muito tempo. Mas era muito conhecimento, era muita sabedoria. E ele dizia uma coisa que eu gostava de ouvir, falar assim, ó, famílias fortes, você já vai saber como que termina a frase, igreja forte. Você quer ter uma igreja forte? Família forte. Casamento fortalecido ali, ó, blindado, para o inimigo não entrar. Um casal ali, ó, orando pelos filhos, lutando. Não é fácil, os problemas estão aí, toda hora entrando. Mas uma família forte, fortalecida no Senhor, é uma igreja forte. E quer ver uma igreja fraca? Famílias fracas. Por isso que o inimigo está atacando a família. Ele não perde tempo, ele invade, ele dá um jeito de entrar, de um jeito ou de outro, ele quer acabar. Ele vai procurar brecha, andando ao nosso derredor, bramando na verdade, um leão, imagina um leão bramando, procurando uma brecha para entrar, e ele vai encontrar uma brecha, porque tem hora que a gente baixa a guarda, ninguém consegue todo dia estar bem, tem dia que a gente está fraco, por isso que a gente tem que orar uns pelos outros, por isso que a gente tem que encontrar na igreja, algo que eu tenho trabalhado, conversado, falado muito, a igreja deveria ser um espaço, em que a gente pudesse compartilhar as nossas fraquezas, para que um orasse pelo outro, a Bíblia fala assim, suportar uns aos outros. Sabe o que é suportar uns aos outros? A gente imagina, vamos suportar o irmão chato, né? Aguenta, né? Fazer o quê, né? Até a eternidade. O conceito bíblico de suportar uns aos outros, irmãos, é dar suporte. Nós temos dado suporte. Se a gente encontra um irmão ou uma família passando por um problema, por uma dificuldade, a gente sinceramente, no íntimo do nosso coração, a gente sente a vontade de ir lá e fortalecer essa família, e ajudar essa família, que está passando por uma crise no casamento, que está com uma dificuldade com um filho adolescente. Temos orado uns pelos outros, porque às vezes a gente não tem força para orar. Às vezes o casal não está bem, nenhum dos dois estão conseguindo orar. Os filhos estão com problemas, o casamento está com problema, e a igreja? Por isso que a Bíblia fala, dá suporte um para o outro. É o nosso desafio, meus irmãos. Eu oro a Deus para que a gente tenha uma igreja em que a gente possa chegar aqui, abrir o nosso coração e falar, meu irmão, eu estou sendo tentado. Eu estou sendo tentado no meu trabalho. Eu estou sendo tentado a largar minha esposa ou meu marido. E que um jovem adolescente pode vir abrir o coração e compartilhar a aprovação que ele está tendo. Olha, eu experimentei já uma droga e eu estou com vontade de voltar lá de novo. Vou falar isso numa igreja, então, vamos disciplinar, vamos acabar com o moleque e destruir a vida dele. Esse final de semana nós tivemos aí um acampamento, né? E a gente falou sobre santidade. E foi um pouco polêmico, porque o pessoal me conhece, né? Eu não cumpri tabela, eu não cheguei lá para bater cartão, e eu fui na raiz do problema. E eu tratei desse problema. O pessoal lá preocupado com umas coisas que, pelo amor de Deus, piercing, tatuagem, meus irmãos, os nossos jovens, eles estão sendo sugados por coisa muito mais complicada. Nós estamos vendo um mundo que estão mudando o sexo dos nossos jovens, mudando o sexo, tem criança de 4 anos na fila do SUS para troca de sexo. Acabei de ver agora, uma jovem que, quando era adolescente, tinha 15 anos, mudaram o sexo dela, arrancaram os seios, arrancaram o útero. Poucos anos depois, ela se arrependeu profundamente disso. Ela percebeu que ela não tinha maturidade para tomar uma decisão dessa. Olha o nível que está o negócio.
E essa menina agora não sabe o que fazer. Eu conheço casos de menina que engravidou na igreja, e a igreja não soube tratar com disciplina e com amor, né? Não soube tratar. Essa menina se afastou mais ainda. E acabou se envolvendo com outra pessoa e engravidou uma segunda vez. Ela falou, eu não vou aguentar. Eu e minha família não vou aguentar passar o que nós passamos naquela igreja que pisou na hora que a pessoa mais precisava ser fortalecida. Eu conheço essa história, foi de uma igreja lá em São Paulo. Essa menina foi numa ponte e se jogou com um bebê no ventre. Membro de uma igreja que não encontrava dentro da igreja espaço para compartilhar a sua dor, que seja o seu pecado, porque a igreja era para ser um lugar para a gente compartilhar até os nossos pecados. A Bíblia não fala, confessai as vossas culpas uns aos outros. E quem tem coragem de confessar o seu pecado? Só se for louco. Nas igrejas que estão como está hoje. Você acha que Satanás não está trabalhando nisso? Para colocar na cabeça dos nossos jovens que melhor solução para que você tiver um pecado é pular de uma ponte, não ir na igreja e receber disciplina, amor, cura e transformação de vida. Melhor pular numa ponte. E o que a gente mais escuta é isso. Que quando uma menina engravida, a primeira proposta que eles dão para ela é remedinho para se abortar. A segunda opção que ela tem é tirar a própria vida. A terceira, assumir a criança. Precisa de apoio. Precisa de uma família forte. Falar assim, eu sei que você errou, vai ter consequência, mas nós estamos juntos. Nós vamos sofrer juntos, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Isso é igreja. E não é um nem dois. Jovem que já vieram atrás de mim porque já tiveram uma experiência homossexual e não sabe como falar para os pais, não sabe como falar isso para a igreja, não é da nossa igreja, de um outro contexto. Estava desesperado. Foi na psicóloga, sabe o que a psicóloga falou? Falou assim, ó, você tem que experimentar mesmo, você tem que ver se é isso. Marcou um encontro com uma pessoa do mesmo sexo, saiu com essa pessoa, beijou essa pessoa e ficou mais depressivo ainda, falou, não era. E agora? A igreja precisa ter resposta para esse nível de pergunta. Se troca ou não de sexo. E tem igreja preocupada com tatuagem, piercing. Está em outro mundo, gente. Nós temos filhos de igreja na prisão. Nós temos filhos de igreja envolvido no crime. Nós temos filhos de igreja envolvido com as drogas. Eu já vi as coisas mais assim, membro da família da igreja, gente que cresceu na igreja, que estava frequentando aqui a escola dominical, culto com a gente, está envolvido lá com o crime, com as drogas, matando e sendo morto lá fora. Eu digo então isso, que a luta é real, gente. Satanás não está brincando. Ele quer destruir. Enquanto um pai de família não entender o seguinte, ó, eu tenho um inimigo que quer destruir minha família. Ele quer destruir o meu filho, ele quer destruir o meu casamento. Quando você não entender isso, você não entendeu o nível da guerra que você está. E ele vai fazer de tudo para os filhos se afastarem dos pais. E depois se afastarem da igreja. Porque quando estiver lá longe, ele termina de esmagar. Então a igreja devia ser um lugar que quando alguém cometeu um pecado, o primeiro lugar que a pessoa queria, eu quero ir na igreja. Porque eu sei que lá eles vão me apoiar, eles vão me abraçar. Eu sei que eu errei, eu já tenho consequências, eu sei das consequências. Todo mundo sabe das consequências de uma gravidez, de se envolver com a droga e tudo mais. Mas a igreja devia ser um lugar, vamos vencer o inimigo. O inimigo não pode ter espaço. A gente acolhe, vamos trabalhar, vamos trazer transformação, perdão, trabalhar as consequências. Sim, se tem disciplina, tem que ser dada a disciplina. Disciplina, qual que é o propósito da disciplina? Mas, irmãos, o grande teste de uma igreja é o seguinte: se a pessoa cometeu um pecado, ele foi na igreja para ser tratado, se ele se afastou mais ainda da igreja, aquela disciplina não funcionou. E toda igreja erra, nós já erramos. Nós tivemos um caso de pessoas que se afastaram totalmente e não voltaram mais. E quando a pessoa erra, vem para a igreja, ela é disciplinada e ela fica na igreja, ela fortalece, ela vence aquilo, ela supera aquilo, bênção de Deus. Ela encontrou realmente a bênção de Deus naquele lugar. A igreja se tornou um espaço espiritualmente terapêutico, de cura espiritual, de perdão, de transformação. Então, meus queridos, quando a gente olha a tentação de Satanás com Jesus, transforma a pedra em pão, caminho mais fácil.
lança-te daqui, ou tudo isso te darei se me prostrado adorares. Jesus venceu o nosso maior inimigo espiritual. No final ele diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus continua sendo provado. Jesus vai ser provado todo o ministério. O batismo e a tentação de Jesus no deserto é a entrada. Ele vai ter 3 anos, meu querido, de provação pesada. Ele vai ser tentado, provado em todas as coisas, a nossa semelhança, como diz a carta aos Hebreus, mas sem pecado. E ele é obediente até a morte, e morte de cruz. Ele venceu, para que eu e você, hoje, pudéssemos encontrar na igreja um lugar para confessar os nossos pecados e pedir força para vencer os nossos pecados. Como disse um pensador certa vez, igreja não é um museu para santos. Igreja é um hospital para pecadores. É um hospital, gente. A Bíblia fala: quem não tem pecado está dizendo que Deus é mentiroso. Se eu disser que eu não tenho pecado, estou dizendo que Deus é mentiroso. Todos nós temos. Toda família tem problema. Todo lar tem desafios. E aonde o inimigo tem trabalhado no seu lar, faz uma análise aonde o inimigo tem vencido, aonde o inimigo tem encontrado brecha, aonde nós não estamos prestando atenção ou demoramos para cair a ficha e perceber que ali era um ponto fraco na nossa casa. É no seu casamento, é com seus filhos, é lá no seu trabalho. Onde é o seu ponto fraco? Todo mundo tem um ponto fraco. Todo mundo tem. Só você procurar que você encontra. É lá que o inimigo vai entrar e vai trabalhar. Quando a gente olha os grandes heróis da fé, a Bíblia diz que Moisés era um homem manso. E aonde que ele caiu? Moisés caiu também. Qual que foi o finalzinho da vida dele? Aconteceu um negócio. Vocês lembram o que foi que aconteceu com Moisés? O Vitinho levantou a mão. O que foi que aconteceu, Vitinho? E sabe o que aconteceu com ele? Ele perdeu a paciência. E ele era o homem mais paciente do mundo. E ele perdeu a paciência. E foi isso mesmo. Era para ele falar a rocha. Mas se você ver a frase, é até interessante. Dá a entender que alguém já está assim, ó, não aguenta mais. 40 anos no deserto, aguentando aquele povo. A Bíblia diz que ele estava no finalzinho, para entrar na terra prometida. Era só para ele falar. Ele olhou para a rocha e perdeu a cabeça. Ali ele perdeu o rumo. Ele pega o cajado e dá na rocha. Vamos ver se vai sair água desse negócio aqui. E Deus chama ele depois e fala assim: a água saiu, todo mundo bebeu, tudo resolvido. Depois Deus chama Moisés: não era para você ter batido na rocha. Eu falei para você falar para a rocha. E por causa disso você perdeu a cabeça. Você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver e não vai entrar. Percebe? A gente vê Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. E você vê, ele caiu também. Ele tinha tudo. Ele tinha um reino. Ele tinha um harém de mulheres. Ele tinha tudo. Mas ele foi lá e olhou para aquela mulher do outro. Meus irmãos, nenhum homem andou nesse mundo sem ser tentado e cair nas suas tentações. Em algum momento caíram. Todo mundo tem um ponto fraco. Todo mundo na Bíblia que se olhar tem alguma coisa. Não existe, não tem. Só tem um, que foi Jesus, que foi tentado no deserto, 40 dias e 40 noites, e foi tentado ao longo de todos os seus 3 anos de ministério, e podemos dizer ao longo de toda a sua vida. E a Bíblia diz que ele foi tentado, Hebreus, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Sabe o que significa isso? Que quando Jesus era tentado, ele ia lá e vencia a tentação. A palavra tentado é provado, experimentado. E quando o autor da carta dos Hebreus fala sobre a tentação de Jesus, coloca Jesus como o nosso grande sumo sacerdote, que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado.
E aí quando a gente começa a ver a vida de Jesus, em todas as áreas da vida dele, ele vencia a tentação. Ou seja, ele ia até as últimas consequências. Jesus experimentou o que é ser traído. Ele foi traído. Ele foi traído pelo amigo íntimo, um dos 12 discípulos, um deles, que ele escolheu, traiu, o vendeu por moedas de prata. Ele foi abandonado, a Bíblia diz que ele ficou só, todos abandonaram. Teve um momento que ninguém ficou com ele. Ele experimentou o abandono e a solidão. Jesus viveu numa família, teve os problemas normais de uma família. Jesus foi carpinteiro, como a gente sempre lembra. Jesus viveu os desafios de você empreender num mundo corrupto, impostos abusivos, que era o maior problema que eles enfrentavam naquela época. Jesus foi provado nisso também. Foi tentado em todas as coisas, não só esses 3 exemplos que a gente tem, que a gente está estudando aqui há 3 domingos. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Significa que ele foi até as últimas consequências, e ele vencia o pecado. Ele sempre tinha a palavra final. E é por isso, meus irmãos, que a gente tem acesso, por isso que ele termina dizendo, portanto, acheguemos-nos com confiança ao trono da graça, para alcançarmos socorro em ocasião oportuna. Então, o que a gente pode dizer é assim, se você estiver sendo tentado em qualquer coisa, em qualquer área da sua vida, na família, no trabalho, questão financeira, qualquer coisa, primeiro, você tem um Messias, um sacerdote, que é o grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, que viveu aqui, que, recebeu mesmo natureza, foi tentado, ele entende profundamente. Por isso que a Bíblia fala que ele pode se compadecer das nossas fraquezas. A palavra compadecer é simpatel, que vem de simpatizar, sentir a mesma coisa, porque ele incorporou a nossa natureza, ele sabe o que é ser tentado. A tentação de Jesus, além de tudo, além de ele ter vencido e por nós, e nos dar acesso ao Pai, existe esse aspecto também. Você tem acesso a esse sumo sacerdote, que você pode compartilhar suas dores, suas fraquezas, saber que ele entende num nível que você não imagina. Melhor do que você possa imaginar, ele sabe exatamente o que você está sentindo, o que você está passando. Eu não estou aguentando mais, estou para chutar o pau da barraca, eu estou para jogar toalha, eu estou para ceder. Jesus foi até as últimas consequências e ele vencia a tentação. Então não tem nada que nós venhamos a experimentar nessa vida que Jesus já não tem experimentado, e ele foi até lá na frente, porque a gente chega uma hora que a gente não aguenta, né? A gente tem um limite. Jesus venceu todas as nossas tentações por nós, por isso ele pode dizer, que a Bíblia diz lá em Hebreus, se achegue, portanto, com confiança ao trono da graça, para receber socorro e graça em tempo oportuno. É a hora da gente se aproximar, primeira coisa, do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus, e compartilhar as nossas tentações. É o desafio que nós temos como igreja, de ser um espaço em que a gente possa confessar as nossas tentações e confessar os nossos pecados, e confessar as vossas culpas uns aos outros, e nunca julgar. O que a Bíblia diz assim, quem pensa, como é que é aquele versículo? Que está em pé, a gente não sabe, gente. A gente tem, como é que a gente diz, os antigos falam, a gente tem telhado de, um dia a pedra cai no nosso telhado, gente. Se você tem filho, se você tem neto, você pode se surpreender com as coisas que podem acontecer dentro da sua casa. Você está casado, eu já vi os casais mais assim abençoados passarem por crise e falar, não é possível. Chegar à beira do divórcio, e pela misericórdia de Deus que me divorciaram. Ninguém está livre de nada. Você pode do dia para a noite perder tudo que você tem. E a gente já viu gente muito mais rica que você perder tudo assim do dia para a noite. A gente pode perder a nossa saúde do dia para a noite e a nossa fé ser abalada, que a gente acha que a gente é muito forte, né? Até o dia que o diabo falar, como falou para Deus sobre Jó, pele por pele, o homem dará tudo pela sua pele, toca nele para você ver. Nós temos um inimigo, gente, que falou isso lá para Deus sobre Jó, que anda ao nosso derredor, que vai nos provar, em todas as áreas da nossa vida, e provavelmente vai pegar a gente naquele lugar que é mais delicado para você, que é mais caro para você, dentro da sua casa, no seu lar, no seu casamento, o que é mais caro para você, é ali que o inimigo vai trabalhar. Por isso que eu falo,
A Bíblia fala, orai e vigiai, porque é lá que o inimigo vai trabalhar. E ele não está brincando. O que a gente tem que ter na igreja, primeiro de tudo, desce o nível, gente, desce o nível, desce o nível. Se está alguém caído, desce lá, porque amanhã pode ser você. Amanhã a gente pode ter um filho perdido. Amanhã a gente pode ter um casamento assim, estraçalhado. Amanhã a gente pode passar por um problema e a nossa fé ser provada mesmo. Em tudo. Eu espero que a gente tenha uma igreja que consiga ouvir o pecado do irmão e orar pelo irmão. Não julgar, não fofocar, mas dar suporte, como ele diz, suportar uns aos outros. Né? Abraçar, irmão, nós vamos orar junto aqui, nós vamos vencer essa tentação. Você não vai mais cair nisso. Esses dias eu falei muito sobre os alcoólatras anônimos, porque como que começou o alcoólatra anônimo? Foi assim, um homem dependente químico, de álcool, lutando sozinho contra o seu vício. Antes de fundar os alcoólatras anônimos, ele foi um dos fundadores, ele estava trabalhando, ele era um representante, viajava muito, estava dentro de um hotel, no quarto do hotel, sozinho, em abstinência, lutando contra o vício, tentando vencer a dependência do álcool. E lá, ele relata isso no seu livro, ele conta que dentro do seu quarto ele ouvia o copo, o gelo batendo no copo, lá no bar do hotel. E ele suava frio, gente. E ele entrou em desespero. Ele falou, eu vou voltar a beber. Não vou aguentar. E ele começou a pensar, eu preciso pedir ajuda para alguém. E ele não encontrava ninguém. Quem aqui no hotel que vai entender o que eu estou passando? Se eu contar, vai achar que eu estou louco. Ninguém vai entender o que eu estou passando. Até que ele lembrou de um outro amigo dele, que estava passando pelo mesmo problema. E ele ligou para esse amigo dele. E eles juntos pelo telefone, um foi fortalecendo o outro, você não vai cair, você vai aguentar, fica firme e tal. E ele teve esse insight. Ele falou assim, ó, ninguém entende um alcoólatra melhor do que outro alcoólatra. E aí foi fundado os Alcoólatras Anônimos. Que a ideia é essa. Se um deles tiver em tentação para cair, eles têm um companheiro que eles vão ligar, um parceiro que eles vão ligar, e o cara vai falar, você não vai. Onde você está que eu vou aí? Se não puder, por telefone. Tem coisa de gente que saiu de clínica, e o cara vem com uma lista de uns 15 números. Você liga para um, naquele minuto, o cara não atendeu, 3 toques, não atendeu, já vai para o outro. Vai para o outro até alguém atender. E quem atender já sabe o que fazer. Eles têm uma rede, eles se auto-fortalecem. Eu penso nisso, porque igreja era para ser isso, gente. Igreja era para ser um lugar, e quando você tivesse tentado a cair, quando você tivesse tentado a sair com aquela menina, e adulterar, quando você tivesse tentado a usar uma droga, um negócio, um jovem, ou um casal, ou um pai de família, meu irmão, você tinha que falar assim, ó, eu tenho irmãos que se eu ligar e contar o que eu estou passando, ele vai falar assim, ó, fica firme aí, onde você está que eu estou indo aí, nós vamos vencer juntos isso aí. Isso é igreja, isso é o que Deus quer. Estamos longe. Você imagina você sendo tentado a fazer uma besteira, se ligar para um membro da igreja e contar o que você está fazendo, é capaz do membro já soltar a fofoca, ligar para o outro, já acabou com a vida da pessoa. O cara aí da igreja, todo mundo olha para ele assim, ó, será que está todo mundo sabendo? Pior que está, pior que acontece. Então, meu sonho, igreja é um lugar que a gente pode contar uns com os outros, e confessar os nossos pecados, e abrir o coração, porque a gente vai vencer o inimigo, e vai vencer qualquer tentação. Meu sonho é uma igreja assim. Isso é igreja, isso é igreja, sabe? Claro, a gente tem que escolher as pessoas certas, tem que ter um mínimo de maturidade. Você não pode sair contando tudo para todo mundo, não é assim, não é assim. Você vai buscar pessoas com experiência, com maturidade de vida, mas tem que ter, pelo amor de Deus. Você vai encontrar intimidade, porque irmão, todo mundo é irmão, mas a afinidade a gente não encontra com todo mundo. É natural você ter mais afinidade com um do que com o outro, por 1000 razões, não é errado isso. E não é errado você ir mais na casa de um irmão do que na casa de outro, porque lá você encontrou sei lá, uma conexão, uma afinidade, uma coisa diferente ali. E tem que ter.
dentro da igreja. E o que eu tenho mais ouvido desses jovens que estão perdidos, sabe o que é? Pastor, é o seguinte, eu caí a primeira vez, a igreja me estendeu a mão, não, me deu o pé, pisou, pá, nunca mais eu voltei. Eu já vi isso de jovem. A primeira escorregada, a primeira vez que ele usou droga, a primeira vez que ele não encontrou na igreja apoio para se levantar. Aí ele fala, sabe onde eu encontrei apoio? Nos amigos da balada. Quem me fortaleceu para me enfrentar o que eu estava passando? Foi lá, no bar, no boteco. Foi aí o problema que deu lá no acampamento, do boteco. Porque eu falei para os jovens, falei assim, ó, você não tem que ir no boteco pedir ajuda para os amigos lá. Você tem que entender que dentro da igreja você vai encontrar gente madura, entendeu? Gente com maturidade para te ajudar a levantar desse problema que você está enfrentando. Então, em vez de ir lá no boteco, aí você vem na igreja, como se fosse boteco, mas de Deus. Quando eu falei isso no acampamento, me chamaram no outro dia lá para falar, igreja é um boteco, pastor? Eu falei, estamos tomando cachaça na Santa Ceia lá. Falei, olha é ilustração, gente, ilustração. O jovem está indo para o boteco. Não, porque o boteco, sabe o que acontece no boteco? Meu irmão, a mulher, aonde que a mulher desabafa? No cabeleireiro. E onde que o homem desabafa? Não é no cabeleireiro, nem no barbeiro. O homem desabafa no boteco. Ele vai lá no bar, ele bebe, ele enche a cara e conta todas as suas mazelas para o colega. O colega também bebe e conta para ele. Ele se abraça e chora junto. Boteco é isso, gente. O camarada vai lá chorar, lá, beber as mágoas que a gente fala, entendeu? Só que quando o cara se converte, a ideia é essa. Fala, meu irmão, você não precisa ir no boteco chorar as mágoas. Você tem que encontrar dentro da igreja um espaço para chorar suas mágoas. Com as pessoas certas, no momento certo, claro. Você não vai abrir para todo mundo. Não vai expor na oração, cuidado, porque tem gente que na hora da oração começa a contar todos os podres da família. Minha esposa fez isso, meu filho. Calma, não é todo mundo está preparado para ouvir. Mas você tem que encontrar dentro da igreja, a ponto do cara não precisar ir para o mundo, abrir o coração. E sabe o que o inimigo faz? É isso. O camarada sai, vai lá fora, e ele encontra apoio lá fora. Eu já vi gente falar isso, que foi apoiado lá fora. Entende? E aí o amigo da balada, e o cara lá, não, estamos juntos. Tá. O cara falou, lá na igreja eles me julgaram, pisaram em mim. Não volto mais lá. E o mundo está lá, abraçando. Não quer dizer que a gente vai abraçar e pode fazer tudo, óbvio que não é isso, né? Que também falar, pode tudo, pastor. Óbvio que não. Mas na igreja, a gente vai vencer as tentações, um fortalecendo o outro. Um compartilhando as suas fraquezas com o outro. Um confessando para o outro. E aí a gente vence. E eu quero ver o inimigo ter poder sobre isso. Uma igreja assim, meu irmão, duvido. O camarada tiver para cair lá, no limite da tentação, ele pega e liga para o irmão fala, estou indo aí. Você não vai cair. Em nome de Deus, estamos juntos. Eu já vi gente conseguir, com a graça de Deus, irmãos certos, pessoas certas, lá e vence, quando restaura casamento, restaura os filhos, restaura tudo, gente. Restaura tudo. Que Deus nos dê a graça de encontrar dentro da igreja um lugar assim. E a gente pode dizer, quero fechar aquela frase linda do Filipenses, que ele diz assim que Deus nos ama bastante para nos aceitar como nós somos. Por isso que eu coloquei essa placa aí na frente da igreja. Proibida a entrada de gente perfeita. Está lá a placa. Não vamos tirar essa placa, não vamos mudar o ano, mas vamos manter a placa. E Filipenses diz assim, Deus nos ama bastante para nos aceitar como nós somos, mas nos ama demais para permitir que a gente continue o mesmo. Meu irmão, não tem como. Você entrou nesse negócio, Deus vai completar a obra que Ele começou. É impossível andar com Jesus e não crescer, e não melhorar alguma coisa, e não acertar a vida. Só que isso começa como uma obra de Deus na nossa vida, não é forçando, não é, sabe, não é seguindo regrinhas que pastor e igreja impõem. É um encontro com Cristo, mudança de vida, e naturalmente as coisas na vida vão sendo colocadas em ordem. Que Deus nos dê essa igreja. Eu oro por isso, para que a gente vença o inimigo assim, meus irmãos. Porque a guerra é essa, é espiritual.
E a gente tem que se unir como um exército para vencer um inimigo muito maior. Que a Bíblia fala que a carne, o mundo e o diabo. E ele está aí trabalhando. E a gente vence ele assim. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Enquanto o louvor vem à frente. Nós vamos falar com Deus. E eu creio que você sabe quais são os pontos que o inimigo tem trabalhado na sua vida, na sua casa, na sua família. Você sabe o que está precisando de uma bênção especial de Deus. E quem sabe você queria até compartilhar mais. Então ore a Deus para que Deus te dê sabedoria, para encontrar as pessoas certas dentro da igreja, para você compartilhar a sua vida e ser fortalecido. E pessoas possam dar as mãos para você e junto vocês vencerem as tentações, as provações, as dificuldades que você está enfrentando. Eu não sei aonde que é, se é na sua casa, se é lá no seu trabalho, Deus sabe. Coloca, dê um nome daquela pessoa que você precisa de sabedoria para lidar com ela. Você precisa de graça, precisa aprender a perdoar essa pessoa. Deus tenha misericórdia, o inimigo não pode vencer. Se está havendo desunião no lar, se filhos estão se afastando de você, a gente perde filho dentro de casa, gente, e a gente perde jovem dentro de igreja. Em nome de Jesus, toma um propósito: eu vou vencer, eu vou restaurar meu lar, eu vou restaurar meu casamento, eu vou restaurar minha família. O inimigo não vai ter poder sobre isso. Não dê lugar ao diabo, porque ele entra e faz o estrago. E a gente pode vencer, em nome de Jesus. Vamos orar.